Eu sou o Danilo Mariani, responsável por apresentar esta edição do programa Voz Ativa. Quando a gente fala em moda, muita gente pensa apenas em tendência, estilo e passarela. Mas existe um movimento que vem ganhando cada vez mais espaço, justamente por unir criatividade, sustentabilidade e consciência. A gente está falando do upcycling. Para começar, vamos refletir sobre alguns questionamentos. Você já parou para pensar em como é feito o descarte das roupas que você não usa mais? E você sabe qual é o impacto que as grandes empresas de fast fashion causam ao meio ambiente? A indústria da moda é considerada uma das mais poluentes do mundo. O setor do fast fashion, baseado no consumo rápido e descartável, é responsável por um alto consumo de água, além de contribuir significativamente para as emissões globais de carbono. Mesmo diante desses dados, os impactos ambientais e sociais da moda ainda são muitas vezes ignorados pelos consumidores. Diante desse cenário, o upcycling surge como uma alternativa sustentável e criativa, propondo a reutilização de peças e materiais para a criação de novos produtos, promovendo então a moda circular e o consumo consciente. E para dar continuidade a essa discussão, passo agora a palavra para a repórter Beatriz, que irá aprofundar o tema e conversar com o professor Hugo e a aluna Fernanda, do curso de moda da Unicesumar, sobre como a moda sustentável e a prática do upcycling estão inseridas no ambiente acadêmico e na formação dos futuros profissionais da área. Bia, é com você. Agora eu tô aqui com o professor Hugo. Muito obrigada, professor, por ter Obrigado aceitado eu a pelo entrevista. É um convite. prazer ter você aqui com a gente. Agora, gente, o professor ele vai explicar um pouquinho pra gente essa relação entre a moda sustentável e o upcycling. Primeiramente, quando a gente fala sobre moda sustentável, a gente tem que entender que ela engloba vários fatores. Para uma marca falar que ela é totalmente sustentável, não é só na sua fabricação, mas ela tem que levar em consideração também o pós desse produto. Então, muitas marcas que são realmente sustentáveis, têm o selo da sustentabilidade, elas não se preocupam só, por exemplo, com o material. Ah, eu trabalho só com material orgânico. Você tem que ter o conhecimento de onde veio esse material também, tá? Tem muitas pessoas que pensam assim, ah, minha roupa ela é 100% algodão, não trabalho com produto sintético, ela é sustentável. Não. Você tem que entender que isso vem desde a plantação desse algodão. Se você usa pesticida na sua plantação, você já não é uma marca 100% sustentável, porque você já agride o meio ambiente, agride o solo. Então, essa questão da sustentabilidade, eu falo que ela é muito mais complexa do que muitas pessoas imaginam, tá? Mesmo você fazendo tudo isso, tendo corretamente, e o pós desse produto, né? O que o seu cliente vai fazer com essa peça quando ela não usa mais? Você tem algum, como que eu posso dizer, algum artifício dentro da sua empresa, ou algum método onde essa pessoa, esse cliente pode ir lá devolver a peça e ganhar cashback? Ou ele tem uma possibilidade de troca? Qual é a possibilidade também? Para onde vai esse descarte dessa peça? Então, a sustentabilidade né, é muito abrangente. O que nós temos, muitas vezes, é uma marca que trabalha com o conceito de sustentabilidade, tá? Que também é super importante. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que nós podemos fazer com o que a gente tem hoje, tá? Você vai ser 100% sustentável, mas você pode ser parcialmente, ter esse conceito dentro dessa sua empresa, já está suficiente, que é o que você pode fazer hoje, tá? Então, assim, quando a gente fala sobre esse parcialmente, geralmente as pessoas eles trabalham com resíduos que seriam lixo para grandes empresas, né? Porque às vezes uma empresa de pequeno porte que trabalha com slow fashion, que é uma produção mais desacelerada, que não é produção em escala, ela já está classificada dentro ali de um conceito de sustentabilidade. Porque ela gera menos lixo, né? Não gera estoque, não fica coisas paradas. Então ela tem um destino mais assertivo. E a correlação disso com o upcycling é que o upcycling ele trabalha com o conceito de sustentabilidade. Porque a diferença entre o upcycling e a customização, que muitas vezes as pessoas não sabem, a customização é quando você pega uma peça pronta e você agrega novos valores para ela. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essa jaqueta, eu coloco taxas, outras aplicações e eu modifico ela dessa forma. Já o upcycling é o quê? É eu pegar uma peça, desfazer essa peça e transformar ela em outra peça. Então, por exemplo, eu pego essa minha calça, que não uso mais, tem um rasguinho, vou jogar fora, né? Seria lixo. Eu vou desfazer ela, usar esse mesmo tecido, trazer alguns recortes, vou criar um top com isso, por exemplo. Isso é um upcycling. E já gera o quê? Qual é o conceito da sustentabilidade? Você não vai gerar lixo com aquilo que seria parado. Você dá um novo destino, uma nova vida útil para esse produto, para aquele material em específico e ajuda, né, com o meio ambiente também.
legal, muito interessante isso, porque eu não sabia que para a marca ser sustentável precisava ser lá do começo, da plantação do algodão. Então isso é muito interessante. Você acha que o consumidor brasileiro está preparado para valorizar essas peças reutilizáveis? Olha, como eu comentei, eu acredito que tem um nicho específico que está se abrindo, tá? E geralmente esse nicho é triste, mas assim, é um nicho que está antenado dentro desse universo da moda, por exemplo. Que já conhece sobre isso, sobre esse conceito, né? Tem muitas, e não é pela questão financeira, não são pessoas, por exemplo, é pessoas de classe baixa. Não. Muita gente de classe alta também consome, porque entende o poder da valorização dessa peça, ou a história dessa peça. O que essa peça vem carregada, né? Porque roupa também é isso. Sim. É sobre identidade, é sobre história, né? É sobre a marca, sobre o peso que aquilo vem trazendo, né? Então, acredito que tem uma parcela, sim, que está consumindo, só que tem uma outra parcela que é muito leiga, né? Que vem com muitos preconceitos, né? Por exemplo, a roupa de brechó, tem gente que fala, não compra porque, tem uma energia negativa, né? Mas ela compra num lugar que tem uma mão de obra praticamente escrava, né? E aquilo não tem uma energia negativa. Essa é a questão que a gente tem que trazer, eu acho, para a sociedade. Essa visão e mostrar que o quê? Que não é a roupa do brechó que vai trazer algo negativo. Né? Que está fazendo mal. Exatamente. Qual é esse questionamento? O que nós temos nos valorizado? Sabe? Eu acho que o público brasileiro ele precisa ter acesso também a essa informação. Né? Precisa se falar mais. Estar em grandes mídias onde essas pessoas consomem. Porque não adianta também a gente estar em mídias pequenas, nichadas. Tem que estar em lugares onde alcança essas pessoas também. Sim. Sabe? Sobre as perguntas, foi essa que a gente separou para você. Muito obrigada, professor. Foi Obrigado, muito agregador, de verdade mesmo. Eu também acabei descobrindo coisas que eu não sabia sobre esse universo. É muito interessante se a gente for parar para pensar, para pesquisar e entender a fundo do que se trata. Você quer falar mais alguma coisa, professor? Eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente acreditar na gente, se conhecer, consumir pelaquilo que a gente se identifica, não pelaquilo que falaram que seria legal pra gente. Né? O autoconhecimento, para mim, eu acho que ele é a chave de tudo, em todos os trabalhos, independente de qualquer área. Eu acho que é isso também que vai trazer o seu diferencial, né? Na área que você estiver trabalhando, é colocar a sua identidade, a sua personalidade. É isso. Então fica aí, gente, para vocês. Essa entrevista maravilhosa com o professor, teve muitos ensinamentos interessantes. E agora eu volto a palavra para o Danilo, que vai estar como aluna de moda, e ela vai explicar um pouquinho para vocês da visão dela ali de acadêmica, e a gente entendeu agora como que é da visão do professor. Obrigado, Beatriz. Vamos seguir agora para um breve intervalo. Estamos de volta do intervalo e, voltando ao assunto, a moda circular tem se tornado uma pauta cada vez mais presente entre profissionais e consumidores que buscam novas formas de reduzir os impactos ambientais gerados pelo setor da moda. Nesse contexto, os brechós e o reaproveitamento de peças ganham destaque como alternativas mais conscientes e acessíveis. E para falar um pouco mais sobre esse assunto na prática, recebemos agora a Jade, que vai compartilhar a sua experiência no mercado e a sua visão sobre o crescimento da moda circular e do consumo consciente. Seja bem-vinda, Jade, ao programa Voz Ativa da Unicesumar. E para começar, eu gostaria de te introduzir. Então, por favor, fala um pouco sobre você. Obrigada, Danilo. Então, meu nome é Jade Aimee, eu sou formada como designer de moda aqui na Unicesumar. Me formei recentemente e sou, além de uma pessoa ativa hoje na moda, eu sempre fui consumidora e sempre amei esse universo. Muito obrigado, viu? E para começar, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para você. Hoje em dia, você acha que o que o público precisa entender, o que falta para o público, principalmente, entender sobre moda sustentável? Sim, a sustentabilidade, ela é uma necessidade, não para algo do futuro, é uma necessidade para nós no coletivo, não é algo individual como a escassez financeira, é uma necessidade olhando para o impacto que o mercado da moda tem no mundo. Então é uma necessidade para ontem, não é mais um papo para o futuro, uma coisa alternativa. Entendi. Você acha que a moda sustentável, a sustentabilidade dentro da moda, o upcycling, ele é uma solução real para o problema do fast fashion? Com certeza.
tanto o upcycling quanto o recurso que é o brechó, né, esse mercado. Sim, eu acho que é algo mais um exercício, não é algo do dia para noite, você vai exercitando ali a sua relação com esse mercado. E você principalmente acredita que a geração atual está cada vez mais próxima de consumir moda de maneira mais sustentável? Sim, a nossa geração, né, pelo menos que sou a geração Z, lá dos anos 2000, sim, mas é um paradoxo, porque como hoje a nossa geração tem muita informação, a gente se torna um cliente mais chato, né, para consumir, mas ao mesmo tempo a gente tem acesso a mil e uma informações e tendências, então a gente também acaba tendo uma necessidade de se identificar, de fazer parte e de ter aquela dopamina barata, que quando a gente compra uma roupa fácil, a gente se sente já pertencente. Então é um paradoxo desses 2 mundos, assim, e também a questão de que a nossa geração que está agora entrando no mercado de trabalho não tem também todo um ganho financeiro para investir, porque também é um investimento, né. Esse mercado ele vai ter um custo, e talvez ali a gente vai indo para a opção mais fácil que é os fast fashion. Entendi. E Jade, se eu, Danilo, decidisse hoje, por algum acaso, investir meu tempo, investir a minha pessoa em upcycling, como que eu poderia começar nesse mercado? Primeiro você tem que exercitar um pensamento, né, em relação a um crítico seu, crítico, assim, interno, de que você vê naquilo, qual que é a sua dúvida e procurar alguém dentro da sua cidade, alguém próximo ali. Hoje a gente tem acesso a muita informação, procurar uma pessoa que trabalhe com upcycling e ver o trabalho dela, né. Ela já deve ter ali um trabalho coeso que ela consegue explicar por meio do processo do trabalho dela. O upcycling é muito gostoso também quando a gente consegue compartilhar e a gente consegue ver o processo da pessoa, a construção daquilo, né, se torna mais pessoal também. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente ter um senso crítico e a gente ir atrás também, porque já tem muita gente trabalhando com isso, é mais o nosso olhar que precisa mudar. Entendi, Jade. E eu reparei na sua saia, eu vi que ela tem um detalhe bem diferente. Eu queria que você compartilhasse um pouco mais sobre como foi o processo de criação, sobre como você se inspirou, quais materiais foram utilizados. Eu gosto muito do upcycling, eu acho que o upcycling que existe no mercado já sendo ofertado, ele vai um pouco mais para o streetwear, uma coisa mais que já existe, que a gente já olha o upcycling, a gente já bate o olho, a gente já identifica. Mas eu, como eu gosto muito de trabalho manual, eu gosto muito do upcycling que traz o crochê. Então, poderia ser uma franja qualquer, mas um fio, uma escolha de um fio, ele já muda toda a proposta, né. Então, de em vez de trazer algo que já seria pronto ali no mercado, eu gosto realmente do que é feito à mão, que vai trazer um que é mais, um volume para essa franja, então é uma mistura desses 2 universos que eu gosto muito. Trazer o upcycling também para dentro do artesanal. Entendi. E mais uma pergunta, hoje em dia, né, com toda a situação do TikTok Shop e também a taxa das blusinhas que não existe mais, eu queria saber como que a gente pode influenciar as pessoas, a grande parte das pessoas, a investir em moda sustentável, investir o tempo delas, investir o dinheiro delas realmente em upcycling, uma variante bem mais sustentável e ecologicamente muito mais correta. Sim. É um desafio para o mercado em geral, desde o microempreendedor, desde para as marcas maiores, porque, assim, o microempreendedor, ele tem que lidar com o que ele tem na mão dele, naquele momento, né. Então ele não tem, às vezes, todo o recurso financeiro para fazer aquilo, né, para ir para algo mais caro, ele vai utilizando o que ele tem na mão dele, mas o grande empreendedor, ele tem que começar a aplicar esse viés sustentável dentro da empresa dele e deixar ainda a identidade, o estilo da marca. Então é um desafio para os 2, porém é uma questão de educar o seu público mesmo. Então, o pessoal que ele usa o TikTok Shop e consome fast fashion, tudo bem, né, a gente sabe que também é uma questão financeira, mas é você mesclar, sabe, é você continuar tendo o seu senso crítico, entender que às vezes você tá com uma jaqueta de couro que você achou num brechó, mas você tá com uma blusinha do TikTok Shop. Tudo bem, sabe, a gente não tem que ser um 8 ou 80, mas a gente tem que ter consciência de que isso é uma necessidade, né. Entendi, Jade. Queria agradecer você pela sua participação, por ter topado a entrevista com a gente hoje, tá? E eu queria, Prazer. opa, eu queria finalizar por aqui, tá bom? Muito obrigado, Muito Jade, pela obrigada, sua Danilo. participação. Espero que essa conversa de hoje tenha gerado bastante reflexão e ficamos por aqui. Até a próxima.